Realidade. A gente ontem tinha lido, tinha feito uma construção em cima do Zohar, falando sobre essa questão da vaca vermelha e sobre a reencarnação das almas. A gente viu que esse é um processo de reencarnação, né, que é definido lá em Binar, porque Binar também é vermelho. Bem, a gente parou antes a leitura, né, e estava falando que os justos herdarão o país, falamos sobre reencarnações e vamos continuar aqui construindo sobre a linguagem dos nossos sábios, um pouco do que é esse sistema chamado exatamente Binar. A gente viu que Binar ela era vermelha, a gente teve essas aulas. Eu acredito que essas aulas de linguagem da Torá foram muito importantes. É certo que a gente não consegue gravar tudo de uma vez, tem que ver as aulas algumas vezes, e a gente viu, né, que além de Gevurah, Binar também era um sistema, uma cor vermelha, o mais proeminente que existe é Binar, porque é de Binar que as vidas aqui, os seres humanos, eles são definidos. Cada uma das reencarnações vão passar por um processo. Quer ver como a gente pega fácil essa questão do milagre? Se Deus decidiu que uma pessoa nascesse sem perna, não seria, então, dentro desse milagre, necessário que ela pudesse ter a perna recolocada no lugar, ou seja, a perna pudesse crescer? Porque se é permitido um milagre, que uma pessoa vai passar, por exemplo, ela ia morrer, e aí não é mais permitido ela morrer, pode acontecer. Por que, então, quando a pessoa nasce sem a perna, não é permitido para ela fazer essa perna crescer? Então, a gente tem que pensar nisso. Ou seja, os sistemas divinos, eles já fizeram com que a pessoa ela nascesse daquela forma porque ela tinha um ticum em cima daquela situação. Uma pessoa que tem problemas mentais, a mesma coisa. Então, a pessoa ela vai passar por essa vida com problemas mentais. E tudo que você pode definir como que são esses processos reencarnatórios. Uma criança que nasce com 2 anos e tem uma doença grave que morre. Isso acontece aos montes. Ou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, ou bebê, pessoas que nascem de formas, sabe, que a gente nem imagina, seres humanos com 2 cabeças, 2 almas dentro de um corpo. Para pensar nisso. Tem na internet aí. Então, todo esse processo é definido aqui em Binar, tá vendo? Então, é aqui que define isso. Só que nós não entendemos o processo, muitas pessoas não conseguem entender a leitura do Zohar e leva tudo literalmente. Por isso que a gente tem que pegar e ler com atenção e pedir que isso tudo vá se desnudando. Abra os meus olhos, Hashem, para que eu possa entender a sua Torá. Veja. Então, ó, e o que ele fez de mal aos olhos do Senhor, ele matou também, né? Aqui a gente está continuando, né? A questão sobre os filhos de Judá, não é? E aí ele diz, ó, e ele o matou também. Quem foi que matou? Hashem. Ele o matou também. Quem mata é Hashem. Pode ter quantos tribunais celestes for, mas só existe um juiz. Isso a gente deve entender também. A sentença ela é apresentada perante Hashem, e aí ele que vai falar, não pode, não pode, pode, não pode, em qualquer nação do mundo, em qualquer lugar, em qualquer religião, não tem problema. As pessoas podem se iludir, mas sempre vai ter, né, um julgamento do Eterno, por exemplo. Olha, pessoal, o cara era muito gente boa. Pô, estava fazendo faculdade, estava direto, ia para a igreja direto. Cara, o cara tinha uma vida santa. E aí morreu. Aí todo mundo fica, caramba, como que Deus permitiu isso? Ah, Deus sabe de tudo, né? Isso é mistério de Deus. Não, não é mistério de Deus. É que aquela pessoa, ela veio para aquele
aquela missão, ela não cumpriu a missão. Ou seja, ela fez tudo, ela estudou, ela estava projetando que ia ser uma grande pessoa, porque estudava muito, e aí chegou, e aí o sistema, o tribunal recolheu ela, porque era a hora. Ela não ia passar um minuto a mais, um segundo a mais. Ah, o cara acabou de fazer a faculdade, vai ser doutor. Saiu, rapaz. No dia da formação, o cara saiu, e aconteceu isso, morreu. Se engasgou, sei lá, morreu. A desculpa da morte é morreu. Foi recolhido. Rabi Ria dissertou sobre o texto. Pela manhã semeia semente e à noite não retrai a mão, pois não sabe qual deles prosperará, se este ou aquele. Tá vendo? A gente não sabe. Isso é Eclesiastes 11:6. Ele disse: convém ao homem estar bem vigilante contra o pecado. Eu vou revelar para vocês o que é pecado. E ser cuidadoso em suas ações diante do santo, bendito seja ele. Pois numerosos mensageiros e capitões rondam a espiar as obras dos filhos dos homens, de quem dão testemunhos, obras que estão todos registrados nos livros. Está vendo? A gente botou isso antes lá no... Todos os livros. Lê Daniel 12, capítulo 1. E também, no princípio da Torá, está escrito: esse é o livro de Adão, ou seja, o livro das retificações de alma. Ora, de todos os pecados que contaminam o homem, aquele que contamina o máximo nesse mundo e no mundo vindouro é o sêmen o pecado de derramar o próprio sêmen. Então, veja, a gente, num tempo passado, a gente falou sobre isso, né? Tinha assim um entendimento, e hoje a gente tem um outro entendimento. Hoje a gente tem um outro entendimento e a gente vai tentar passar para vocês esse entendimento, que é o que a Torá fala, que é o que a Torá realmente traz. E aí o que acontece? Sobre uma nova ótica, lógico, aquela questão do conhecimento, se a gente está muito dentro da religião, né, a gente acaba ficando, então, muito também dentro do sistema de entendimento religioso. Ou seja, tudo para você é Shabat, tudo é aquela questão da pureza ritual, da pureza corporal, e você vai estudando, você vai ligando os pontos. É natural que isso aconteça, né? É natural que isso aconteça. Então, que a pessoa, né, justamente, ela possa se desenvolver dentro da Kabbalah, né? Então, se desenvolver dentro da Kabbalah é exatamente um sistema de você entender, porque senão você fica preso a certos conceitos. A gente viu que a questão de nidar é diferente do que a gente imagina, né? Sabe que são ciclos mensais, de mudança de desejos, esses desejos vão ficando impuros e você tem que separá-los, e cada vez eles podem ficar muito intensos, porque tudo é feito de desejo, né? Então, vamos entender aqui, primeiro, o que é derramar sêmen, né? Como a gente falou, a gota de sêmen ela já tem todas as informações genéticas, né? Então, a gente já viu que a própria questão do Eterno permitir uma gota de sêmen ser levado para dentro de um laboratório, isso já seria um pecado contra a Torá, e não poderia ter uma evolução na humanidade científica, porque se fosse dessa forma, então essas coisas não poderiam acontecer. E muito menos a manipulação desse sêmen, não poderia. Isso é um pecado se a gente olha a Torá no nível humano, no nível das histórias desse mundo. A gente começa, através de uma gota de sêmen, a construir um corpo humano, não é? Um organismo saudável,
a gente tem que ter alimento, né? O material para construção é dentro do próprio corpo da mãe ali. A gente está vendo, então, que na questão do sêmen, como a gente viu, existe também um corpo chamado Adão e que a gente está avançando para construir o Gálgata, Tés, Tenai, que são os olhos, né? A boca, que é P, nariz, enfim, a gente já entendeu isso. A gente viu que esse mundo espiritual é assim. Então, os nossos desejos também são assim. São pequenas gotas de sêmen, né? Que a gente vai obter a partir dessa quebra do Cri geral, ou seja, o Cri geral foi uma alma que foi quebrada em várias partículas e agora também dentro do nosso corpo comum a gente foi quebrado em muitas partes. E o ideal, como eu sempre falo, é que nós nos juntemos em dezenas, em 10 pessoas, depois mais pessoas, para restaurarmos a gota de sêmen, ou seja, o desejo. E aí, só assim a gente vai atrair a luz que reforma. A gente percebe que o Yud, do nome do Eterno, é um espermatozoide, é uma gota de sêmen. Então, a gente vai precisar desse desejo de luz. E a gente vai ter dentro de nós essas 10 forças potenciais, mas dentro de nós vai ter que vir essa luz que reforma, que irá conectá-las de volta em uma única gota de sêmen. Nenhum de nós podemos voltar a ser uma gota de sêmen, não na realidade que vivemos hoje. E cada um de nós vai ser apenas um décimo dessa semente. E a alma vai ter que se desenvolver dentro desse grupo. Seja ali um grupo de centenas, que é menos, como a gente tem, um grupo de centenas de pessoas que estão ali, e também do grupo de dezenas, né, que às vezes está todo mundo, às vezes não. Então, nós atraímos a luz superior que nos conecta e começa a formar uma estrutura espiritual. E aí é que a gente entende, então, essa questão do Partsuf, né? Ou a alma. Veja, tudo que a gente fala, mesmo que a gente mostre a realidade, questões para se organizar, tudo isso, na verdade, tudo isso está dentro da alma. Então, a gente deve tentar se unir, nós devemos nos unir em unidade e nos voltarmos ao Criador, para que ele possa mandar para esse grupo de almas, ou seja, o grupo de almas de toda a Terra, né, essa luz que reforma. Então, essa é a questão do nosso trabalho. São duas áreas que nós devemos prestar atenção. Ele vai começar, então, aparecer, né, ali dentro desse sistema que os pensamentos estranhos que nos expulsam. Parece que o Criador ele faz essa questão justamente para que a gente possa evoluir, né? Mas isso vai chegar a novos desejos egoístas dentro da dezena, que devem ser adicionados como combustível, ou seja, os desejos egoístas ir à frente é muito bom que se tenha eles, mas se tenha eles sobre o seu comando. E graças a esses desejos, por exemplo, quanto mais a gente pode estudar Kabbalah, quanto mais a gente pode se filiar ao nosso grupo, quanto mais a gente, pode rezar pelo nosso amigo, quanto mais a gente pode se conectar, construir uma amizade verdadeira, construir uma alma só. Imagine-se dentro do seu corpo, ou seja, dentro de você mesmo, você começasse a falar mal dos seus pés, do seu braço ou dos seus próprios sentimentos. Pode acontecer, lógico, mas é algo que não é bom. Então, assim também é no grupo. Se nós vamos formar um corpo, esse corpo, essa alma, ela tem que ser através de uma gota de sêmen. Então, quando a gente está falando aqui, nesse aspecto, o pior problema, o pior pecado que tem na Torá é a separação.
Uma gota de sêmen é para criar uma árvore sefirótica, e essa árvore sefirótica são esses processos. E aí ele vai continuar aqui. Ó. O pior pecado é derramar a própria semente, ou seja, você não construir amizade com as pessoas, você, por causa de religião, separar todo mundo, você viver, sabe, querer viver ali uma questão muito fora da realidade da Torá. É isso que está falando aqui. Um homem culpado desse pecado não entrará na cortina celestial e não verá a presença dos anciões de dias. Assim aprendemos a ocorrência da palavra mal. Aqui, veja. A gente deve perceber que esse ancião de dia, ele aparece no livro de Daniel. E ele é chamado Atik Yomin, né? O ancião de dias. E, na verdade, é um sistema dentro, você vê que a gente vai lendo, a gente vai parando para explicar a vocês, para a gente poder entender. É um sistema dentro dos planetas, veja. Então, aqui, quando você vai vivendo aqui, você tem 7 partes do seu corpo. Qual 7 partes, né? Também a gente tem um corpo dividido em 7 partes, mas está falando das sefirotes que você construiu. O que você construiu de história, de Torá, de estudo de Kabbalah, de amor com o seu próximo, quando fizer esse acoplamento aqui, ó, tá vendo? Então, quando você começa a fazer esse acoplamento, então fica gravado nesses astros, principalmente em Yesod. Na próxima vida, na próxima reencarnação, você vai ter que vir consertar os erros que você não conseguiu. Repitam comigo. Tudo o que eu me diverti, tudo o que eu gastei longe do estudo da Torá, tudo que eu não construí da Torá vai ficar para trás. Apaga tudo. Tudo que eu fiz de amizade, tudo que eu fiz de Torá, tudo que eu fiz de amor ao próximo é tudo que eu vou levar. Tudo que foi egoísta morre e o restinho que vai com a alma vai para ser purificada no guerrinão. Aí a pessoa volta limpinha de novo. Aquela história já não importa mais. O que passou já era. Você não pode viver do ontem. O ontem você não pode fazer mais nada pelo ontem. O que você tinha que fazer ontem, você fez. O que você tinha que estudar de Torá, você estudou. Nunca mais você vai ter esse tempo de volta para estudar Torá. Perdeu-se. Então, por isso que é tão importante, sobre qualquer aspecto, fazer isso. Então, o maior pecado que tem é separar as pessoas. Às vezes, até melhor você ficar calado. Às vezes, a gente não fica, né? Mas, às vezes, é até melhor você ficar calado e deixar a pessoa falar o que ela quer. Ah, tá bom. E não discutir. Então, às vezes, é melhor. É melhor. Deixa quem gosta de discutir lá, os caras que querem falar lá, não. A gente está aqui para unir, para amar. Às vezes a gente vai falar porque também a gente quer tirar a pessoa de lá, mas também não é um papel nosso, porque se Deus não quiser, não tira. É Deus que vai tirar. Muito bem, vamos continuar então nossa leitura aqui. Então vejam, tudo fica gravado lá. Assim aprendemos que a recorrência da palavra mal aqui no versículo, porque tu não és um Deus que agrada do mal. O mal não residirá em si. Isso é Salmos 5:5, ou seja, a divisão das almas. Você feriu o corpo de Adão. Foi tendo em conta este pecado que o profeta também disse ao povo: as vossas mãos estão cheias de sangue. Está vendo por quê? As guerras aconteceram por causa que não tinha amizade, não tinha divisão, tinha lachão rará. As pessoas começam, olha, a tal pessoa lá não faz parte desse grupo, essa pessoa ela não pode participar, e etc. E eu posso mostrar algo para vocês aqui, ó. A gente vai ver. Veja aqui, ó. As brigas, né, são constantes. As brigas, elas são algo que acontece dentro de onde não devia acontecer. Por quê? Mesmo tendo a cabala, muitas vezes a religião ela influencia muito mais. Porque o pecado de derramar sêmen é isso, é não formar unidades, é não formar
verdadeiramente a conexão entre você e seus irmãos, não tratar todo mundo como Deus trata, com todo amor possível. Então, veja, um homem é culpado desse pecado, ele não vai entrar na cortina celestial, essa palavra mal, ela vai estar codificada, como a gente vai ver aqui também, né? A palavra mal aqui, Salmos 5:5. Então, na palavra salmo, ra, né? Ureish tem ele participa dessa palavra. E foi tendo em conta que este pecado que o profeta também disse ao povo, as vossas mãos estão cheias de sangue, feliz a sorte daquele que teme o seu mestre e se precave contra os maus hábitos, mantendo-se puro para preservar no temor do seu mestre. Observe, então, a demonstração que diz, pela manhã semeia a tua semente, saúde é o período em que o homem está no seu melhor e no auge da juventude, quando ele deve gerar filhos da mulher que lhe foi destinada. Mulher é desejo de receber, tá? Homem é desejo de doar. Então, é o mesmo oportuno para criar o filho, como se diz. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Ou seja, quando nós somos mais jovens, nós temos muito mais desejos, muito mais coisas, muito mais força para estudar a Torá. Mas a gente perde tempo com outras coisas. Pois o pai pode, então, ensinar-lhe que o caminho do santo é assim. Ganham retribuição do mundo por vir, ou seja, as retribuições vão ser do mundo vindouro. Como está escrito, feliz o homem que encheu sua aljava com eles. Uma acusação contra ele, pois não há retribuição no mundo futuro maior do que o homem que treinou seus filhos, a palavra filho aqui são seus desejos, seus próximos desejos, no temor do seu mestre no caminho da Torá. Assim está escrito de Abraão, porque eu sei para que eu enviei filhos na sua casa após eles, para que guarde o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça. Tá? Então, a gente está falando de que essa retidão e justiça ela tem que ser feita, né? Estão ligadas às sefirotes também. Vamos lá. Então, e foi esse mérito que o fez triunfar sobre os seus acusadores no outro mundo. Também é à noite, não retires a sua mão, isto é, gerar filhos ainda na velhice, porque não sabe qual deles prosperará, ou seja, qual se levantará em tua defesa no outro mundo. Quer dizer, pare para pensar, o que vai entrar, quando você se desliga desse mundo, automaticamente você entra na família da alma. Não tem mais ligação biológica com as pessoas aqui. Lá já é outra questão. E lá os seus filhos são os seus atos de amizade, seus atos de amor com as pessoas, seus atos de construir nas pessoas algo bom. Tá entendendo? Não tem que brigar por religião nenhuma, não tem que, sabe, fazer nada disso. A gente tem que amar as pessoas. Quanto mais argumentos eu tenho para não amar, e aí às vezes amar também não é que você vai permitir tudo, amar também é você corrigir. É você mostrar para a pessoa que ela está no caminho errado. E muitas vezes, se você tiver um coração bom, você pode usar esse coração e até uma certa voz, né, mais entonada para falar, poxa, não faz isso que você vai se ferrar, cara. Então, é isso. Você está entendendo? Então, são argumentos que você pode usar para aqueles que estão dentro da Torá e aqueles que querem ouvir a Torá. Porque você não deve jogar pérolas a porcos. Então, porque o porco ele vai pegar a pérola e ele não vai fazer como um boi, ele não vai mastigar. Então, está escrito, eis que os filhos são a herança do Senhor, né? Isso é Salmos 37:3, onde a locução herança do Senhor é uma alusão a um conjunto de almas, está vendo? Então, veja, é somente através do conjunto de almas, no mundo vindouro. E a passagem indica que são os filhos que temam um homem, tornam um homem digno de entrar na herança do Senhor. Portanto, o homem que é abençoado, ele os educa todos os seus desejos, todas as suas vontades, no caminho da Torá, ele é feliz. E aí continua aqui. E ele tirou as vestes da viúva Tamar,
era filho de um sacerdote e era difícil imaginar que ela tivesse a intenção de cometer incesto com o sogro, pois, por natureza, ela era casta e modesta. Ela era realmente virtuosa e não se prostituía. E foi por meio de seu conhecimento e sabedoria mais profundo que ela se aproximou de Judá e do desejo de agir com bondade e fidelidade para com os mortos. E porque seu ato foi baseado em um conhecimento mais profundo, Deus ajudou e ela concebeu imediatamente. Então, tudo foi ordenado de cima, veja, tudo foi ordenado de cima. Nada que é ordenado aqui embaixo é ordenado daqui. E também a situação aqui dessa questão veio de Biná. Tudo foi, a reencarnação foi assim, essas almas, aqui a gente está falando de todo esse sistema de reencarnação de almas que entram nesse mundo. Se você perguntar por que Deus não fez com que essas crianças nascessem de outra mulher, a resposta é que Tamar era necessária para esse propósito e não outra mulher. Haviam duas mulheres de quem a semente de Judá seria construída, de quem o rei Davi e o rei Salomão e o Messias deviam descender.